Esta é a história de uma mulher envolvida em um casamento político que ultrapassou as barreiras religiosas e desafiou as expectativas sociais de sua época. Estamos falando de Jezabel, uma figura lendária do Antigo Testamento cujo nome se tornou sinônimo de controle, malícia e até mesmo depravação. Contudo, a história de Jezabel é muito mais intricada do que se possa imaginar. O nome Jezabel tem origens antigas e intrigantes que remontam ao Antigo Testamento da Bíblia. O primeiro livro de Reis conta a história de Jezabel, que era uma rainha fenícia e que desempenhou um papel significativo na história religiosa e política de Israel. Seu nome frequentemente é associado a traços de força e determinação, mas também a controvérsias e influência negativa, devido à maneira como manipulava seu marido, ordenava o assassinato de profetas, conspirava e condenava aqueles que não seguiam suas ordens ou reconheciam seu próprio Deus como o único verdadeiro. O significado exato do nome Jezabel varia, mas muitos acreditam que pode ser traduzido como o Baal exalta ou o Baal é o marido, fazendo referência ao deus fenício Baal, adorado naquela época. Entretanto, a figura de Jezabel é lembrada principalmente por sua oposição ao profeta Elias e por promover a adoração de outros deuses em Israel, resultando em consequências adversas. A história de Jezabel no Antigo Testamento começa quando ela foi trazida do reino de Sidom para se casar com o rei Acabe, do reino do norte de Israel. Essa união matrimonial foi principalmente uma aliança política destinada a fortalecer os laços entre Israel e Sidom. Jezabel, filha do rei de Sidom, casou-se com Acabe para consolidar uma aliança estratégica entre as duas nações. Contudo, a chegada de Jezabel a Israel não trouxe apenas uma princesa estrangeira, trouxe também consigo sua fé em uma variedade de deuses considerados pagãos pelos escritores do Antigo Testamento. Isso desencadeou um conflito religioso e político, pois Jezabel incentivou a adoração de Baal em Israel. A influência de Jezabel sobre o rei Acabe em sua adoração ao deus Baal é um aspecto intrigante da história bíblica. A introdução da religião de Baal em Israel foi um processo gradual, impulsionado pela devoção de Jezabel a essa divindade fenícia. Conhecida como mulher controladora e manipuladora, ela trouxe sacerdotes e profetas de Baal, construiu templos em honra a Baal e promoveu essa adoração, incentivando o culto a Baal como uma alternativa ao Deus de Israel. Sua influência sobre Acabe e a corte real foi notável, seduzindo muitos israelitas para a religião estrangeira de Baal. Isso resultou em conflitos religiosos e espirituais significativos em Israel, conforme descrito nas narrativas bíblicas. A história de Jezabel na Bíblia está repleta de eventos que destacam suas ações ímpias e o abuso de poder durante seu reinado como rainha de Israel. Um dos episódios mais notórios foi sua oposição a Jeová, o Deus de Israel, ao promover ativamente a adoração de Baal, uma divindade estrangeira no reino do norte de Israel. Jezabel não apenas encorajou a adoração a Baal, mas também ordenou a morte de vários profetas de Jeová, eliminando aqueles que se opunham às suas crenças religiosas. Além disso, abusou do poder real para financiar e apoiar centenas de profetas de Baal, utilizando recursos do Estado para promover essa religião estrangeira. Isso não apenas enfureceu os líderes religiosos de Israel, mas também dividiu profundamente o povo israelita em termos de fé e lealdade. Parecia que ninguém tinha força suficiente ou disposição para rejeitar as ideias de Jezabel para a nação. Até que o profeta Elias, preocupado com a divisão entre Jeová e Baal, convocou os 450 profetas de Baal e os desafiou a provar a superioridade de sua divindade. O desafio era simples: Elias e os profetas de Baal ofereceriam um animal como sacrifício diante de seus deuses, e o Deus que demonstrasse maior poder seria declarado o verdadeiro e mais poderoso. No Monte Carmelo, os profetas de Baal prepararam 2 altares, oraram, acenderam fogo, dançaram e ofereceram o animal como sacrifício. Apesar de seus esforços fervorosos, Baal não respondeu. Elias, então, construiu um altar para Jeová, Deus de Israel, tornando o desafio ainda mais difícil. Contudo, quando Elias clamou a Deus, um fogo divino desceu dos céus e consumiu o sacrifício oferecido, evidenciando claramente a supremacia de Jeová. Como se isso não bastasse para demonstrar seu poder, Deus recompensou Elias enviando uma chuva torrencial que encerrou uma seca de 3 anos que castigava a população local.
Após vencer o desafio no Monte Carmelo, onde Deus Jeová manifestou seu poder de forma espetacular, Elias exibiu uma atitude de vingança e impiedade. Sua vitória sobre os profetas de Baal desencadeou um episódio de revolta, e ele não poupou nenhum dos 450 profetas de Baal, matando todos. O Antigo Testamento não revela as motivações de Elias para esse massacre, apesar do milagre evidente que ocorreu. Jezabel não aceitou a derrota de sua religião e ficou furiosa com Elias. Jurou vingança contra ele e prometeu matá-lo em retaliação pela morte dos profetas de Baal. O medo pela vida levou Elias a fugir para o deserto, onde se sentiu desesperado e exausto. Suplicou a Deus que tirasse sua vida, mas, em vez disso, Deus o fortaleceu e sustentou, fornecendo-lhe comida e orientação divina. Essa jornada de Elias pelo deserto simboliza não apenas sua fuga física, mas também uma jornada espiritual de reflexão e renovação de sua fé. Jezabel se mostrava cada vez mais controladora e manipuladora. Certa vez, o rei Acabe desejou adquirir a vinha de Nabote, localizada ao lado do palácio real. No entanto, Nabote recusou a oferta do rei, pois a terra era uma herança de sua família, e a tradição israelita proibia a venda de terras ancestrais. Desapontado, Acabe voltou-se para sua esposa Jezabel, conhecida por sua influência sobre ele. Jezabel, determinada a satisfazer o desejo de Acabe, conspirou para acusar falsamente Nabote de blasfêmia contra Deus e o rei, resultando em sua execução. Com a morte de Nabote, Acabe finalmente conseguiu a vinha que tanto desejava. No entanto, a ação de Acabe e Jezabel foi vista como profundamente ímpia e desagradável aos olhos de Deus. Acabe, sob a influência de Jezabel, permitiu que sua ambição e ganância o levassem a cometer um ato injusto e pecaminoso. Antes de fugir para o deserto, Elias confrontou o rei Acabe com uma mensagem profética de Deus. Denunciou as ações do rei e anunciou que, como resultado de sua conduta ímpia, tanto ele quanto sua esposa Jezabel sofreriam consequências terríveis. A profecia de Elias sobre a morte de Acabe previa que ele seria removido do trono e que sua linhagem real seria exterminada. Em relação a Jezabel, Elias também profetizou sua morte de uma maneira particularmente sombria, dizendo que os cães devorariam seu corpo junto ao muro de Jezreel. Essas profecias, embora severas, eram um aviso sobre as consequências espirituais e morais das ações de Acabe e Jezabel, que promoveram a adoração de Baal e perseguiram os profetas de Jeová. Após a profecia de Elias sobre o destino de Acabe e Jezabel, o cumprimento dessas profecias ocorreu em momentos diferentes, mas ambos refletiram o juízo divino sobre suas ações. Acabe morreu durante uma batalha contra os filhos, como parte de uma sequência de eventos profetizados. Foi atingido por uma flecha lançada aleatoriamente durante a batalha, cumprindo a profecia de Elias de que ele não sairia vivo. Quanto a Jezabel, sua morte foi particularmente trágica. Após a morte de Acabe, seu filho Jorão reinou como rei de Israel, mas Jezabel continuava a exercer influência sobre o reino. No entanto, seu reinado também estava destinado a terminar de acordo com a profecia de Elias. Em um evento angustiante, Jezabel foi lançada pela janela por oficiais do palácio, a mando de Jael, uma mulher que desafiou sua autoridade. Jezabel caiu e morreu, e os cães devoraram seu corpo, conforme previsto na profecia de Elias. Esses eventos são vistos como a realização da justiça divina em resposta às ações ímpias de Acabe e Jezabel, que promoveram a adoração de Baal e perseguiram os profetas de Jeová. Eles servem como exemplos na Bíblia da importância de viver de acordo com os mandamentos de Deus e das consequências que podem resultar do afastamento da fé e da prática da justiça. Se você gostou deste conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com mais pessoas. Nos vemos no próximo vídeo.